Olá, pessoal! Bom para todos, começando agora, estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual também, 98.9, e nas redes sociais, youtube.com/RedeTVT e facebook.com/RedeTVT. Deixe comentários, sugestões, fala um pouquinho sobre esse seu período de isolamento, o que você tem feito, manda mensagem aqui pra gente, eu estou te esperando, para ler a sua mensagem aqui. Hoje vamos conversar com o professor Antônio Carlos Mazeu sobre manifestos pela democracia que estão sendo lançados. Tem o Somos 70%, o Juntos pela Democracia, o Basta, que é de juristas. A gente vai falar um pouquinho sobre esses manifestos e também ele vai nos ajudar a entender as principais notícias do dia, traz uma análise aqui para a gente. Hoje também participa do programa Fernando Horta, professor, historiador, ele que vai falar um pouquinho sobre referências nazistas no governo Bolsonaro e vai explicar para a gente o viés fascista do governo Bolsonaro, vai falar sobre movimentos antifascistas que tomam as ruas nesse momento. Então, Fernando Horta traz essa leitura aqui para a gente. Além disso, temos Stephanie Ribeiro, que é arquiteta e colunista, vai falar um pouquinho para a gente sobre os protestos antirracistas que acontecem nos Estados Unidos, como tudo isso reverbera aqui no Brasil. Lembrando que tivemos recentemente a morte de João Pedro, um menino de 14 anos. Hoje também mais uma morte de um garoto de 5 anos. Já eu conto os detalhes e a Stephanie vai fazer uma leitura sobre tudo isso aqui para a gente. E a Juliana Góes, que é pesquisadora antirracista, ativista, mora nos Estados Unidos e que tem estudado esses fenômenos, tem estudado racismo estrutural nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, e ela também fala então aqui com a gente hoje. Vamos bater um papo com todas essas pessoas aqui no Bom para Todos de hoje. Antes de tudo isso, vamos com as principais notícias do dia. Como eu já adiantei um pouquinho, hoje, olha só, é o Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão e de Violência, data essa instituída pela ONU em 1982. E eu começo o nosso giro de notícias com a morte trágica de Miguel Otávio Santana, de 5 anos, depois de uma queda de 35 metros de um edifício de luxo em Recife, Pernambuco. Na terça-feira, a criança foi levada pela mãe para passar o dia no apartamento da patroa, no 5º andar desse condomínio. A patroa mandou Mirtes Renata passear com os cachorros da família e se comprometeu a ficar com o Miguel, o filho dela de 5 anos. O menino sentiu falta da mãe, chorou, foi até o elevador várias vezes. Numa dessas vezes, a patroa apertou o botão do 9º andar e deixou o Miguel sozinho no elevador. As câmeras de segurança registraram tudo, conforme relatou a Polícia Civil numa coletiva. Vamos ouvir. O fato é que a gente observa que ela aperta um outro andar superior ao do apartamento em que residia e a criança acaba de forma inesperada pela investigação, por assim dizer, ficar só na unidade, no elevador, melhor dizendo. Então ela sobe, para no 1º andar e depois, ao abrir a porta do 9º andar, ela desembarca. Ao descer do elevador, a câmera encerra com a abertura pela porta da saída de incêndio. E na sequência, é possível observar ainda, em termos cronológicos, que pouco tempo depois, há lamentavelmente a queda. Nós tivemos informações de que a criança ainda chegava a gritar pela mãe, possivelmente ela viu a mãe na via pública, onde passeava com o cachorro e lamentavelmente acabou por cair. Nós identificamos um comportamento negligente ao permitir que, por meio daquelas circunstâncias concretas, a criança seguisse sozinha no elevador. Inclusive a lei municipal que veda, que proíbe o deslocamento de crianças com menos de 10 anos de idade, sozinhas, desacompanhadas no elevador. A responsabilidade legal naquelas circunstâncias, temporariamente, jazeria sobre a moradora. A criança, filha da sua funcionária, permaneceu na sua unidade e esteve ali sob a sua responsabilidade. Então ela tinha o poder e dever, naquele caso, de cuidar pela criança e impedir, em última análise, a ocorrência do trágico resultado. A patroa, que não teve a identidade revelada pela Polícia Civil, foi presa em flagrante, pagou fiança de R$20 mil e vai responder por homicídio culposo em liberdade. Hoje de manhã, Mirtes, a mãe do Miguel, deu uma entrevista à Rede Globo do Recife
e revelou o nome da patroa. É Sari Corte Real, esposa do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker. A Mirtes trabalhava há 4 anos para o casal. Nessa entrevista, ela disse o seguinte, abre aspas, se fosse eu, o meu rosto estaria estampado, como já vi vários casos na televisão. Meu nome estaria estampado e meu rosto estaria em todas as mídias, mas o dela não pode estar na mídia, não pode ser divulgado, fecha aspas. A gente ainda fala sobre esse caso hoje aqui no Bom para Todos. Vamos para os Estados Unidos, onde continuam os protestos pelo assassinato do segurança George Floyd, sufocado até a morte por um policial racista. O corpo de George Floyd, ele foi levado, vai ser levado para o funeral e segue, espera um minutinho aqui, deixa eu pegar as informações corretamente. Foi levado hoje de manhã para a Universidade de Minnesota. Estão previstos vários cultos em memória de Floyd ao longo do dia. O funeral está marcado para segunda-feira. Ontem, os manifestantes desafiaram mais uma vez o toque de recolher, que acontece em vários estados nos Estados Unidos, e permaneceram nas ruas de forma pacífica. Não houve saques como nos dias anteriores, mas, olha só, 3.000 pessoas foram presas. A maioria pelo desrespeito a esse toque de recolher. Vamos vir para o Brasil agora, falar um pouquinho sobre a pandemia do coronavírus. O Ministério da Saúde atrasou a divulgação de dados da Covid-19 no Brasil. Depois de cancelar as coletivas diárias, que costumavam acontecer, de fato, todos os dias com esses dados repassados para a imprensa, ontem a pasta só divulgou as informações depois das 10 horas da noite. Vamos aos números. 1.349 mortes em 24 horas, uma morte por minuto. Um novo recorde. O total de óbitos é de 32.548. Os infectados chegam à marca dos 584 mil. Lembrando que o Brasil ainda está sem ministro da Saúde. A pasta é ocupada interinamente pelo general Eduardo Pazuello. Abraham Weintraub é aguardado hoje para depor na Polícia Federal em Brasília no inquérito que apura crime de racismo. Weintraub recorreu ao STF para escolher a data, o local e a hora desse depoimento, mas o ministro Celso de Mello negou esse recurso. No depoimento de hoje, Weintraub vai ter que explicar este post que a gente vai ver, que a gente está vendo. Além de zombar da forma como os chineses falam português, o ministro da Educação acusou a China de espalhar o novo coronavírus para se beneficiar dessa pandemia. Olha, sobre tudo isso e além e mais, a gente conversa agora, a gente chama para o nosso programa o Antônio Carlos Mazeu, cientista social, professor da USP, da PUC, dos programas de pós-graduação em História Econômica da USP e Serviço Social da PUC São Paulo. Olá, professor Mazeu, sempre um prazer te receber aqui, tudo bom? Tudo bem, olá, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, aos espectadores. Professor, eu falei que eu queria conversar com você além das notícias, porque eu queria trazer uma discussão que está sendo feita agora em relação aos manifestos que surgem pela democracia, né? Então, há várias iniciativas que pedem democracia, respeito à Constituição, às instituições, aos poderes. Eu vou citar quais que são esses manifestos. Primeiro é o manifesto Estamos Juntos, que reúne um grupo de artistas, políticos, intelectuais em, abre aspas, defesa da vida, da liberdade e da democracia. Tem um outro manifesto que é o Basta, que é assinado por um grupo de profissionais da área do direito, de diferentes campos ideológicos. E esse manifesto se diferencia por denunciar que o presidente cometeu crimes de responsabilidade no exercício do cargo. E por último tem essa iniciativa do Somos 70%, que começou a ser mobilizada pelo economista Eduardo Moreira nas redes sociais, com a intenção, segundo ele, de mostrar que os apoiadores de Jair Bolsonaro são minoria, e isso de acordo com números trazidos pela pesquisa Datafolha. Eu queria a sua opinião sobre essas movimentações que começam a acontecer nas redes, juntando campos ideológicos diferentes, mas há quem critique por não denunciar diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Como que você tem visto essas articulações, professor? Bom, eu vejo com
Com positividade. Primeiro, porque isso demonstra que a sociedade está se movimentando. São 3 manifestos. Eu acho que nós não temos ainda um projeto de unidade das oposições, né? Mas é um movimento, não é só isso. Quer dizer, nós vimos aí na, na Paulista, semana passada, né, as torcidas organizadas ali pela democracia, com a presença, além das torcidas, já tinha pessoal da sociedade ali, pessoas comuns participando, não é? E as inúmeras lives, discussões que têm rolado nas redes. Então, eu acho que isso é positivo. Primeiro, porque eu acho que também o brasileiro chegou. Ele vai dizer um basta geral, ele não aguenta mais o descaso econômico, os milhares, os milhões de brasileiros desempregados, o, o caso para com as vidas, né, nessa pandemia. Nós não temos, você acabou mesmo de dizer, que nós não temos um ministro da Saúde, temos um ministro interino, um general, nada contra os generais, mas um general que não seja da área da saúde, fica muito difícil você cuidar de uma pandemia com a gravidade que é a pandemia do coronavírus 19. Não é? Então, quer dizer, eu acho que no frigir dos ovos nós demos um passo. Temos um passo positivo no sentido de começar a organizar alguma coisa que, no meu modo de entender, vai crescer. Né? Vai crescer no sentido de ter uma oposição que, mesmo com a pandemia, vai para a rua. Eu já estou vendo que aí nesse fim de semana, acho que no domingo, vai ter a manifestação, aí, inclusive solidariedade internacional, uma manifestação de solidariedade e protesto contra a morte do, do, do segurança lá nos Estados Unidos, do George, né? E também colocando aqui as mortes cotidianas dos nossos negros. Quer dizer, os negros brasileiros são mortos todos os dias. Todos os dias tem algum policial que mata algum negro, uma criança, no caso do João Paulo, esse garoto que foi morto dentro de casa. Mas ele é um das centenas de casos de que todos os dias a gente vê com muita tristeza e aperto no coração, como aconteceu inclusive com o descaso aí desse menino, que enquanto você contava aí, eu quase vinha as lágrimas, né? Uma criança de 5 anos cair sozinha, abandonada, com medo, querendo a mãe de um prédio estranho. Quer dizer, a sociedade é muito violenta e esse governo Bolsonaro instigou a violência, o sectarismo, o racismo, a LGBTfobia. Quer dizer, é um momento difícil, mas eu vejo vejo com otimismo, por outro lado, porque a população está se movimentando e está aí agindo positivamente. Né? Você, numa entrevista recente à Rede Brasil Atual, você falou, inclusive, sobre essa aproximação do governo com partidos do chamado Centrão, né? E você disse na época que acreditava que os parlamentares são bastante suscetíveis à pressão da opinião pública, ainda mais em ano eleitoral. Você acredita que, por conta dessas manifestações que começam a tomar as ruas aqui no país, possa haver rupturas ali dentro do Congresso, do governo Bolsonaro, que levariam a um possível impeachment de Jair Bolsonaro, professor? Bom, o impeachment é uma necessidade. Eu acho que o Brasil já percebeu que esse senhor não nos levará a nada a não ser a desastres, como nós estamos vivendo aí um país que vive no cotidiano de desastre em desastre. Mas, no entanto, é necessário entender o seguinte: por mais que os parlamentares sejam sensíveis às eleições, não é? Quer dizer, eles são movidos eles vivem das eleições e, portanto, em época eleitoral eles estão sempre mais atentos. Eu acho que é necessário que você tenha um grande movimento de massas que ainda a gente não conseguiu costurar. Só essas pressões, não é, não vão dar resultados, até porque a gente sabe como funciona esse parlamento e esse centrão que ele está aí
tentando articular, que é o toma lá da cá. Então, tem muita gente, muito deputado ainda esperançoso em ter aí um pedacinho de participação de um governo, mesmo que seja um governo tão degradado como é o Bolsonaro, né? Controlar milhões de reais, ter poder de participar de ministérios e cargos, sempre é muito atrativo para um país cuja, vamos dizer, na maioria dos partidos políticos, claro que você tem exceções, mas a maioria desses partidos políticos que a gente conhece, tradicionais, eles são partidos que vivem do toma lá da cá. Então, quer dizer, a solução, no meu modo de entender, é um grande movimento de massa. Um grande movimento de massa faz com que os deputados, os senadores, os legisladores olhem e digam, bom, chegou o momento da gente começar a discutir de fato o impeachment. Né? Vai depender muito da pressão, isso é qualquer lugar do mundo. Quer dizer, a pressão popular, ela sempre é saudável, no sentido de poder avançar naquilo que está entravando, né, a vida das pessoas, né, e dos trabalhadores em particular. Então, eu espero que a gente consiga construir, e aí é importante que centrais sindicais, que organizações da sociedade civil, partidos de esquerda, partidos que assumam, pelo menos, identidades democráticas, se unam para a gente poder fazer esse passo fundamental, que é a construção do impeachment. O impeachment será uma construção, e uma construção que vai depender das mobilizações populares. Professor, eu vou te deixar um convite para voltar numa próxima. Eu teria muito mais a te questionar, a conversar com você, mas o nosso horário aqui, a gente tem outros entrevistados para conversar ainda, mas fica o convite para voltar mais uma vez aqui, outras vezes, né? Você que sempre participa aqui com a gente. Quero agradecer demais a análise que você traz aqui para a gente, essa leitura política que você faz. Conversamos com o Antônio Carlos Mazeu, cientista social, professor dos programas de pós-graduação em História Econômica da USP e Serviço Social da PUC São Paulo. Muito obrigada, professor. Eu agradeço, um abraço para vocês, boa semana. Um abraço, até para você também, boa semana. Deixa eu ver, recados. Não esqueçam de entrar no youtube.com/redetvt, se inscrever no nosso canal. Você pode também tornar-se membro e daí você faz uma contribuição de R$ 7,99 por mês e tem acesso exclusivo a conteúdos aqui da Rede TVT. catarse.me/TVT, financiamento coletivo da TVT e da Rádio Brasil Atual. Você doando R$30 ou mais, você ganha 30% de desconto nos livros da editora Boitempo. Tem um monte de livro interessante, um monte de livro bem bacana. É só entrar lá que você, então, doando para a TVT, ganha 30% de desconto na editora Boitempo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, conversamos com Stephanie Ribeiro, que é arquiteta, colunista, e vamos falar sobre a morte desse garoto, do Miguel, de 5 anos, em Recife, que foi deixado num elevador pela patroa. Lembrando que a mãe dele, empregada, foi trabalhar, levou o garoto e ela desceu para passear com os cachorros, deixou o garotinho com a patroa deixou ele entrar no elevador sozinho e ele acabou caindo do 9º andar do prédio e morreu. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com a Stephanie Ribeiro. Fica por aí, bom para todos. Faz um rápido intervalo, a gente já volta. Até já. Esse governo não representa a maioria da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é racista. A sociedade brasileira não é xenófoba. A sociedade brasileira não quer se armar. A sociedade brasileira quer viver em paz. A sociedade brasileira precisa de trabalho, terra, escola, educação e renda. E esse governo não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro. Só tem compromisso com a sua loucura própria de ser um ditador. E está cada vez mais isolado do povo e do cenário internacional. Esse coronavírus mudou toda a nossa vida. Eu não tô mais indo pra escola, papai tá trabalhando no computador,
Nem na casa da vovó a gente tá indo mais. Só a minha mãe que tá saindo pra trabalhar todo dia. Ela trabalha na Caixa. Diz que tem um montão de gente que depende dela. Ela diz que consegue ajudar tanta gente porque a Caixa é um banco público. Eu não sei direito o que é isso, mas deve ser muito bom. Quer saber? Eu tenho muito orgulho dela. Obrigado, pessoal da Caixa. Vocês ajudam o Brasil a seguir em frente. Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Agora, quem apoiar a TVT vai ganhar desconto em qualquer livro da Editora Boitempo. Faça uma doação de R$ 30 e ganhe desconto de 30% no site da Editora Boitempo. Promoção por tempo limitado. Acesse catarse.me/TVT e apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual. Estamos de volta com o Bom para Todos ao vivo na TVT e nas redes sociais e também na Rádio Brasil Atual 98.9. Já vou chamar a nossa próxima entrevistada. Deixa eu só atualizar uma informação. A Abraham Weintraub, ministro da Educação, acaba de chegar à Polícia Federal para fazer o depoimento nesse caso que investiga racismo por parte do ministro, racismo contra chineses por conta de uma publicação que ele fez nas redes sociais, zombando do sotaque chinês e também falando que o vírus do coronavírus, a Covid-19, foi espalhada pela China para ter alguns benefícios. Então, ele depõe nesse momento na Polícia Federal, acaba de chegar e a gente vai atualizando durante o Bom para Todos com informações. Olha só, nesse mês de maio, 2 assassinatos de pessoas negras por forças policiais abalaram o mundo, Estados Unidos e Brasil principalmente. João Pedro, de 14 anos, foi morto por tiros de fuzil durante uma operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e George Floyd foi sufocado até a morte por um policial branco em Minneapolis. Desde então, o levante popular tomou, de fato, os Estados Unidos, ecoou por outros países, como a gente viu ontem aqui no Bom para Todos, Paris, Tel Aviv, Israel, muitos outros países também tiveram protestos. Para conversar sobre esses protestos e também para falar sobre racismo estrutural, eu convido agora a Stephanie Ribeiro, que é arquiteta e colunista, para participar aqui com a gente. Oi, Stephanie, tudo bom? Olá! Stephanie, Olá. Eu citei o George Floyd, eu citei o João Pedro, mas quando a gente fala em racismo estrutural, inclusive, a gente precisa chamar o caso desse garotinho do Miguel, de 5 anos, que morreu por conta dessa patroa que deixou ele ali sozinho, abandonou ele sozinho no elevador, ele foi parar no topo ali do prédio, no último andar do prédio em que ela reside, e acabou morrendo porque caiu ali do 9º andar do prédio. Quando a gente para analisar o que foi essa morte, o que envolve essa morte, a gente pode também falar em racismo estrutural, não, Stephanie? Sim, eu acho que a gente precisa ter clareza o que é o racismo estrutural. Quando a gente diz que o racismo ele faz parte de uma estrutura, é que ele afeta para além dos indivíduos. A gente está falando das instituições, a gente está falando da cultura, a gente está falando da sociedade. O racismo se manifesta dentro de todas essas categorias. Então, quando a gente fala de genocídio da população negra, a gente não está falando só da morte por tiro numa ação policial. A gente também está falando de uma série de táticas que também matam uma maioria negra, como, por exemplo, o descaso com a saúde pública. A gente sabe que, no meio de uma pandemia, as pessoas negras no Brasil e em outros contextos, inclusive no contexto norte-americano, elas estão morrendo mais por coronavírus do que outras pessoas. Uma série de fatores leva a isso. No caso do Brasil, por exemplo, as pessoas negras, elas moram em regiões onde muitas delas não têm acesso ao hospital. Então, elas se tornam muito mais vulneráveis nessa estrutura. Isso não é algo banal ou algo que é uma escolha dessas pessoas. Isso faz parte dessa estrutura, da manutenção dessa estrutura. No caso do João Miguel, eu acho que a gente vê as inúmeras vulnerabilidades nessa história. Primeiro, uma mãe, uma mulher negra, que no meio de uma pandemia, ela precisa trabalhar, porque ela precisa sustentar a família. E aí o trabalho doméstico vem se discutindo no Brasil como assim o trabalho doméstico é tido como essencial, como assim
empregadas domésticas, as trabalhadoras domésticas, elas não estão sendo protegidas pelo sistema, porque elas de fato não estão sendo. Eu moro num bairro em que eu vejo mulheres circulando e, evidentemente, são mulheres que estão circulando para trabalho doméstico. Elas usam máscara e álcool em gel, mas elas continuam circulando pela cidade, continuam tendo contato com patrões e patroas que muitas vezes testaram positivo para coronavírus e mesmo assim mantêm essas mulheres. Porque se entende que o trabalho doméstico é essencial. É um país que mantém as lógicas escravocratas. Não à toa, o Brasil tem um contingente gigante de trabalhadoras domésticas. Muitas dessas mulheres negras, muitas dessas inclusive menores de idade. E aí, além disso, essa mulher ainda tem um acúmulo de função, né? Porque ela é uma trabalhadora, ela provavelmente estava ali para faxinar, mas muitas delas são obrigadas a cozinhar e agora a passear com o cachorro. E aí ela deixa o filho dela, porque ela não tem com quem deixar, e a patroa que está ali com uma manicure também, uma outra profissional prestando serviço que não deveria estar ali, ela não aguenta o choro da criança, abre a porta, coloca ela num elevador, uma criança de 5 anos, e não se responsabiliza por essa vida, ou ignora que essa vida ela tem um valor, ou que essa criança ela é uma vulnerável, que essa criança não tem condição nenhuma de circular sozinha por um prédio. Assim, poderiam ter acontecido inúmeras coisas. Essa criança podia ter sido sequestrada, essa criança podia ter sido abusada, essa criança podia ter sido machucada. E aconteceu o pior de tudo, que essa criança morreu. Morreu com medo, clamando pela mãe dela. Eu acho que é uma história de terror, além de uma história que mostra os absurdos do racismo no Brasil, né? Em que você tem toda essa lógica escravocrata sendo mantida, que é essa lógica do trabalho doméstico sendo visto como algo essencial, mesmo no meio de uma pandemia, em que essas trabalhadoras se encontram extremamente vulneráveis, não só financeiramente, também, mas em relação à questão de saúde. E aí você tem o absurdo do absurdo, que é o valor que se entende em relação à vida de uma criança, né? Ela foi autuada por homicídio doloso, pagou 20 mil reais de fiança e ela tá na casa dela. E a vida dessa criança, a estrutura psicológica dessa família, dessa mãe, isso tudo é ignorado dentro da estrutura, porque se entende que essas vidas não têm valor, que essas vidas elas não elas podem ser descartadas. A gente tem o grande lema, né, vidas negras importam, porque a gente vive num sistema que pessoas negras são tratadas como descartáveis pelo sistema. Então a gente precisa reafirmar o valor dessas vidas, reafirmar que a nossa qualidade de vida, que o nosso bem-estar, ele importa dentro da sociedade, uma sociedade que ignora isso das diversas formas possíveis. Trazer dois aspectos, inclusive, dessa entrevista que a gente citou ali na abertura, que a mãe deu à Rede Globo em Recife. A mãe, ela até fala assim, ele era um menino birrento, ele estava chorando mesmo, mas nada justificava fazer aquilo com ele, de colocá-lo no elevador. Ela, de alguma forma, até tenta dizer que o menino era birrento, dá muita dó disso tudo. E outra coisa, que tem um elemento muito sádico nessa história, é que a patroa, ela aperta o 9º andar. O menino querendo ver a mãe, sabendo que está ali no teto, está ali embaixo, ela aperta, aparece no vídeo que a gente viu agora, ela apertando ali em cima. Isso, é um descaso, é uma irresponsabilidade fazer isso com uma criança, é tudo muito triste. É uma adulta, né? A gente tem que entender que essa criança podia ser birrenta, ela podia ser o que for, mas é uma criança. A gente precisa entender, inclusive no Brasil, quando a gente fala de minorias, a gente não está falando de quantitativo, né? As pessoas negras, elas são maioria quantitativa no Brasil, mas a gente fala em minorias por conta do acesso a direitos, né? Esses direitos são negados, mesmo que a Constituição diga que todos temos direitos iguais. Quando a gente fala de minoria, a gente também está falando de crianças. As crianças são extremamente vulneráveis no Brasil. Os índices de violência relacionados a crianças são altos nesse país. A gente vive num país do casamento infantil. A gente vive num país em que crianças até 13 anos são as que mais são estupradas dentro do Brasil. Nos números de estupro, as maiores vítimas são crianças de até 13 anos, a maior porcentagem. Então, assim, a gente vive num país em que crianças são minorias, elas são extremamente vulneráveis. Você não pode tratar crianças a bel prazer, sabe? Da forma como você quiser. E aí, você entende que o sádico, para mim, dessa história e se fosse uma criança branca, né?
E se fosse uma criança com traços angelicais, e se fosse uma criança entendida dentro desse sistema como fofa, né? Porque uma das coisas que eu vejo, tanto nesse caso do João Miguel e do João Pedro, que tinha só 14 anos e a casa dele foi invadida, ele foi assassinado e foram 70 tiros, é que crianças negras são tratadas como se fossem adultos, né? A gente vive num país em que crianças negras, elas são tratadas de uma forma que elas são tão desumanizadas que até o fato de serem crianças é ignorado. E elas são tratadas com uma violência que a gente está muito mais acostumada a ver com adultos, mas que não que passa dessa linha, porque o caso de ser crianças é extremamente ignorado. O racismo faz com que se ignore que são crianças, né? São vistos como pequenos adultinhos e tratados como tal. A gente vê isso diariamente no Brasil. Não à toa que as pessoas, até quando elas estão nos seus carros e veem crianças pedindo alguma coisa na rua, elas tratam com uma violência que, se você for parar para pensar, não faz sentido se tratando de crianças. Mas elas não enxergam como criança, porque o racismo cria como se fosse um óculos, né? Como se fosse uma visão diferente do outro, a ponto de você coisificar essas vidas, mesmo se tratando de crianças. Stephanie, como que a gente aproveita esse momento, inclusive, em que se discute, em que a gente vê os Estados Unidos discutindo isso, que a gente traz essa discussão aqui para o Brasil, como a gente faz para transformar essa estrutura de fato? É uma questão também de que passa pela representatividade, né? Eu até vou citar que ontem a gente viu aquele jornal da Globo News, o Em Pauta, que foi bastante criticado por fazer a discussão sobre racismo só com pessoas brancas. Ontem trouxe ali uma gama só de jornalistas negros. Então, essa questão da representatividade importa também, né? Como romper com essa estrutura nesse momento? Eu acho que a gente precisa entender que a gente tem que ter responsabilidade, né? Eu acho que essa é a palavra que falta para que as pessoas entendam de fato como agir em relação ao racismo. Existe uma responsabilidade minha, sua e da sociedade como um todo, né? O racismo, ele não é um problema, a gente sempre diz, não é um problema só das pessoas negras, né? O racismo é um problema de todo mundo e a gente precisa ter responsabilidade nessa estrutura, né? E como ter responsabilidade? Inclusive, por mais que o jornal tenha colocado uma representatividade de maioria negra, isso vem sempre depois. Elas esperam ser criticadas ou apontadas para que elas entendam que falar de raça ou discutir racismo é importante. Eu acho que a gente precisa assumir a responsabilidade do antes, né? Entender o que a gente precisa fazer. Não tá tudo bem, a gente tem que ter um olhar crítico para as coisas, que não tá tudo bem. Pensar criticamente, ler notícias, ver desde uma novela a jornais e ter um olhar crítico. Tipo, onde estão as pessoas negras, como as pessoas negras estão sendo representadas, quem são as pessoas negras, no meu dia a dia, no meu cotidiano, onde estão as pessoas negras e como elas estão. E assumir uma responsabilidade sobre isso, desde buscar informação, e aí nisso eu acho que a gente vive hoje um contexto em que isso é muito mais fácil, a gente tem acesso à internet, a gente tem a possibilidade de pesquisar muito mais fácil, até mesmo se abrir para o desconforto, né? Que eu sempre falo, muitas vezes você não vai escutar coisas que são legais, você não vai se sentir confortável nessa nova narrativa, nessas novas pautas. E não é para se sentir. A gente vive num país da desigualdade. Não tem como a gente mudar a estrutura no conforto. A gente tem que se sentir desconfortável e a gente tem que sentir responsabilidade sobre esse desconforto. Buscar informação, buscar ação, agir em relação, como eu posso agir, o que eu posso fazer, qual é a minha responsabilidade sobre isso, e entender também que existe a responsabilidade individual e coletiva, né? Não à toa, a gente sempre tem que discutir o que eu posso fazer individualmente, mas coletivamente, como as minhas ações impactam no todo, né? Do seu voto a outras ações, né? A gente não pode ignorar que a gente está vivendo um contexto atual de uma forma extremamente desesperadora, porque o atual presidente, ele é um facínora, ele é um homem extremamente ignorante, extremamente violento, e ele atua de uma forma que ele banaliza ainda mais essas vidas que já são vistas como não importantes para o sistema. Então, do seu voto ao seu cotidiano, ao seu dia a dia,
pensar o racismo, pensar a responsabilidade sobre a estrutura racista e desigual é diário, é a cada minuto, não é do dia para a noite. Então, eu acho que é uma responsabilidade que as pessoas precisam entender como uma responsabilidade, porque eu acho que elas entendem muitas vezes como algo que elas não querem ser, né? Eu não quero ser racista, é horrível ser racista, e fica muitas vezes, fica muito nessa da auto-martirização, né? Do tipo, eu fico sofrendo porque eu não quero ser uma pessoa racista. E esquece que para não ser uma pessoa racista, a gente precisa ter responsabilidade. E essa responsabilidade, ela também é individual e coletiva. Stephanie, agradeço demais a valiosa contribuição que você deu hoje aqui para a gente. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Espero vê-las outras vezes por aqui. Obrigada, eu sempre fico muito feliz de participar. Acho que é sempre muito positivo. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, se alguém quiser me acessar, estou nas redes sociais. Obrigada. Obrigada. Beijo grande para você, Stephanie. Até. Beijo. Deixa eu ler alguns comentários, pessoal, que vocês estão deixando para a gente aqui nas redes. A Paty Nascimento falou: Stephanie, maravilhosa. Sim, crianças negras não são tratadas como crianças. Meninas negras não são vistas como inocentes. Essa sociedade está perdida. A Lívia Mara Malaquias falou: a culpa não é da criança. Ela teve a intenção de matar a criança, sim. Ela apertou o nono andar para essa criança. Se ela não aguentava a birra da criança, entregasse ela para a mãe. Zora Bacique: que triste esse caso, mais um caso de desumanização. A Joselita Santana falou: quantas mulheres negras deixam seus filhos para cuidar dos filhos das patroas. Inclusive, nessa entrevista que eu citei da mãe do Miguel para a Rede Globo, ela fala que ela cuidou muitas vezes dos filhos dessa patroa. Ela e a mãe dela já cuidaram dos filhos dessa patroa. E dessa vez que ela deixa o filho dela aos cuidados da patroa, isso acontece. Realmente, o Cadiz Angel falou: é um absoluto descaso envolvido na morte do menino no elevador, choca. Marco Fernandes está dando boa tarde aqui pra gente, Silvia Helena também está aqui conosco, e o Lorisvaldo Alves. Deixa eu dar um outro recado para vocês, na verdade uma atualização sobre notícias do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele foi até a Polícia Federal, mas ele entregou por escrito um depoimento à Polícia Federal. Então, por enquanto, essa é a notícia que temos. Ele entregou o depoimento por escrito. Outro recado, para você que nos acompanha pelas redes, a partir de hoje, quinta-feira, e todas as quintas-feiras, logo depois do Bom para Todos, você vai poder acompanhar e participar ao vivo nas redes sociais da gravação do Daqui para Frente, com o pastor Ariovaldo Ramos. Então, logo depois, às 4h15, logo depois do seu jornal, se você quiser acompanhar ao vivo e participar, inclusive mandando perguntas, fica nas redes para acompanhar a gravação do Daqui para Frente com o pastor Ariovaldo Ramos. Recado dado. E a gente vai direto para o nosso próximo entrevistado. Deixa eu pegar aqui. Inclusive, retomando essa história do Abraham Weintraub, já disse, né, que ele entregou o depoimento à Polícia Federal, um depoimento escrito, era para ele depor hoje, mas não falou, ele só entregou esse documento, e ele é acusado de racismo contra chineses. Essa não é a única polêmica, inclusive, envolvendo o ministro da Educação do governo Bolsonaro. Há uma semana ele comparou uma operação da PF à Noite dos Cristais, como ficou conhecido o dia em que lojas e estabelecimentos ligados à comunidade judaica foram atacados na Alemanha em 1938, durante o nazismo. Isso foi considerado um marco na escalada nazista que levou, inclusive, ao Holocausto. Entidades representativas de judeus criticaram essa referência e o desrespeito do ministro Abraham Weintraub. Aliás, essa foi apenas uma das referências do governo Bolsonaro ao nazismo. E é sobre isso que a gente conversa agora com o historiador, professor Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Como é que estamos? Estamos bem, na medida do possível, né, Fernando? É verdade. Eu queria que você nos ajudasse a entender, então, qual é esse paralelo que se faz em relação ao governo Bolsonaro e o nazismo? Porque são várias as referências, de fato, né, professor? O governo Bolsonaro vem utilizando já há algum tempo essa referência do nazismo, né?
E isso é bastante complexo, bastante complicado, porque, em grande medida, o que nós vemos é uma apropriação indevida dele de uma história que ficaria melhor se ficasse na nossa memória do século XX apenas. O problema é que eles estão tentando retomar não apenas os símbolos e esse processo todo de terrorização da população, mas eles estão tentando atacar os processos democráticos, o Estado democrático de direito, as liberdades individuais, e quando eles fazem isso, eles repetem em grande medida exatamente os passos que foram tomados, as coisas que foram feitas com relação ao nazismo naquela oportunidade. Essa referência, inclusive, à Noite dos Cristais é tremendamente infeliz. A Noite dos Cristais deixou quase 700 pessoas mortas, a imensa maioria delas agredidas, espancadas dentro das suas casas. Foram quase 300 sinagogas destruídas, quase 7.000 ou 8.000 estabelecimentos comerciais por toda a Alemanha, e tudo isso porque o Hitler resolveu, ele e Göring, resolveram dar uma prova da sua capacidade de mobilização, né? E o grande motivo disso, né, seria retirar parte da riqueza, ou quase toda a riqueza da comunidade judaica, para já financiar os esforços de guerra que a gente vai ter a partir de 1939. É muito triste que nós estejamos vendo tudo isso crescendo no Brasil da forma como está, e as nossas instituições, as nossas autoridades caladas. E, na realidade, essa questão das nossas autoridades caladas também remete a exatamente o mesmo processo desencadeado no nazismo naquela época. Então, para a gente que é historiador, que lida com isso, que conhece esse processo da memória, é muito doloroso sentir e ver essas coisas todas acontecendo novamente, inclusive com as mesmas referências simbólicas. Não há nem a vergonha de se tentar esconder mais isso, né? Semana passada nós tivemos a polêmica do leite, né? De se tomar leite abertamente na televisão, sempre trazendo essas referências ao processo de criação e gestação dessa ideia de supremacia racial, que pode ser transmigrada, né, usando a fala anterior que vocês estavam colocando, numa sociedade em que já tem essa questão escravocrata muito estabelecida, isso ainda é um crime mais abominável. Professor, há quem comente que, inclusive, na Alemanha nazista, existia um índice baixo de aprovação daquele regime, e daí essa comparação é trazida para o Brasil, com o governo Bolsonaro também com uma aprovação pequena, cerca de 30%. No entanto, Bolsonaro, mesmo assim, poderia... Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque os instrumentos que nós temos hoje para ouvir a população, para compreender essas coisas, são muito maiores do que tinha lá. De fato, o que nós temos na Alemanha é que o partido nazista vai crescer, especificamente a partir da crise de 29, uma crise econômica, mas a verdade é que Hitler nunca se submeteu a uma eleição nacional. Tem muita gente que diz isso, e diz isso até de forma equivocada, né? Hitler foi eleito. Não, ele foi eleito para ser um deputado, com base regional. Ele nunca se submeteu a uma eleição em caráter nacional, e alguns historiadores dizem que se isso viesse a ser feito sob uma batuta de instituições democráticas mesmo, o nazismo não teria sido alçado tão facilmente ao poder. O problema é que há, na constituição desse poder nazista na Alemanha, um jogo muito forte no processo de institucionalização deles no poder. Eles vão ameaçando grande parte da população, eles vão ameaçando as estruturas democráticas um pouco de cada vez. A gente vai vendo isso exatamente da mesma forma como o Bolsonaro vem colocando isso no Brasil, né? O general Mourão já falou várias vezes isso, chamado método das aproximações sucessivas, que é uma coisa que eles ensinam na academia militar. E o Bolsonaro vem fazendo isso com as instituições brasileiras há muito tempo. Nós vivemos no Brasil em constante processo de terror. Nós não sabemos qual vai ser a próxima perversidade do governo, qual vai ser a próxima mentira, qual vai ser o próximo desdito, né? Dizer uma coisa e depois voltar atrás, qual vai ser o próximo corte na saúde das pessoas, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, qual vai ser a próxima palhaçada que vai ser feita na frente do Palácio do Planalto, na frente das instituições, quem é que ele vai atacar. E esse processo vai, aos poucos, deixando as instituições cada vez com um menor espaço para o jogo democrático.
Então, eu vejo o Rodrigo Maia, eu vejo o próprio Alcolumbre, o STF pela primeira vez na vida está fazendo agora lives, o ministro Gilmar Mendes está fazendo lives para tentar explicar o espaço do STF. Isso significa que nós já perdemos a guerra. Nós já perdemos a guerra simbólica, nós já estamos acuados, já não há mais um espaço de negociação, já não há mais como conter Bolsonaro a partir do processo institucional. É preciso que se pense em como nós vamos resolver esse problema, porque só há duas saídas para o Brasil agora. Se deixarmos Bolsonaro como está, nós vamos aos pouquinhos sendo cada vez mais diminuídos na nossa capacidade institucional de reação aos absurdos autoritários que ele coloca, e se formos enfrentar ele nas ruas, há que se perceber muito claramente qual é a correlação de forças que tem, porque me parece que ele mantém o tempo todo a carta do golpe militar muito claramente acenada na vida das pessoas, e não há ninguém que chegue na cara dele e pergunte. Eu acho muito estranho, porque o STF, quando foi no caso da presidente Dilma Rousseff, quando ela mencionou o termo golpe, né, para falar sobre o impeachment falsário que se fez sobre ela, o STF chamou ela às favas. A ministra Rosa Weber mandou ela se manifestar por escrito no STF. O Bolsonaro faz o que quer, se quer um ministro, faz com que ele venha ao STF se manifestar. Porque isso, ainda que ele diga claramente, não, falei em golpe mesmo, eu estou ameaçando mesmo, é uma posição de força. Você está chamando um poder à responsabilidade. Nós estamos no Brasil à deriva, as instituições estão amedrontadas, vivemos um processo de terrorismo, e isso tudo já aconteceu na Alemanha nazista. Inclusive da mesma forma, isso é que eu quero chamar a atenção, da mesma forma, com as mesmas estruturas, do mesmo jeito agressivo, panfletário, propagandista, utilizando-se dinheiro e instituições públicas que outrora deveriam defender a democracia, defender o processo de participação para romper com ele, com o apoio evidente das polícias, da área da contenção social, tanto das polícias quanto do exército. Quer dizer, há muitos processos semelhantes, e isso torna a nossa vida e o nosso futuro bastante incerto com relação a isso. Agora, no final de semana, nós vamos ter, né, houve um chamado da esquerda aí para protestos. Aí já surge a contra-informação, que pode ser muito bem plantada pelo Bolsonaro, de que vai haver resistência e violência contra essas manifestações. Já há uma série de boatos lá colocados. E isso coloca a sociedade num tal ponto de desconhecimento a respeito do que vai acontecer no futuro, que sequer o próprio capital, o grande capital que havia apoiado Bolsonaro no início do processo eleitoral, hoje já retira o seu apoio e começa claramente a pedir ajuda aos estamentos populares, e criando esses movimentos de somos 70%, estamos todos juntos. Quer dizer, é claramente um pedido de ajuda. A questão é que, já que querem a ajuda da esquerda, já que querem a ajuda da população, depois de terem feito tudo o que fez, o que vai ser colocado na mesa? O que nós vamos discutir? Quais são os pontos que vão ser feitos? E nós temos que pensar, Bolsonaro não sai do governo sem antes levar uma boa parte do Brasil com ele, sem antes estragar uma boa parte da instituição brasileira. Deixaram ele ir muito longe. Eu não sei agora como é que nós vamos resolver esse enorme problema. Fernando, agradeço demais a participação. Sempre muito bom aprender com você aqui no Bom para Todos. Obrigada. Obrigado, Thalita. Um grande beijo para vocês. Um bom programa. Beijão para você. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu ler mais alguns comentários. Não, a gente vai para intervalo. Olha só, intervalo rapidinho. Fica por aí. Bom para Todos já volta. A gente vai falar com a Juliana Góes, que é pesquisadora antirracista, mora nos Estados Unidos. Vamos voltar a falar sobre protestos antirracistas que acontecem por lá. Fica por aí, o Bom para Todos já volta. Até já. Faz mais de 35 anos que fiz essas imagens. Hoje elas me parecem ainda bem vivas e fortes. Não apenas na minha memória, mas nas ruas em que ando, nas fábricas em que visito, nas cidades em que passeio. Eu olho para esses rostos, para o jeito com que eles olham, para as mãos calejadas, para tanta gente que nunca se contentou em viver uma vida banal, e penso que tudo o que queriam e continuam querendo é viver dignamente em liberdade. 25%, nós vamos querer 30%, vai ser pior.
No Entrevistas desta quinta-feira, 10 horas da noite, aqui na TVT, nós vamos conversar com o governador da Bahia, Rui Costa. Vamos falar com o governador da terra de Todos os Santos sobre os problemas da pandemia e os problemas do governo Bolsonaro. É hoje, 10 horas da noite, aqui na TVT. Oi, pessoal. Bom para todos de volta ao vivo na TVT, nas redes sociais e na Rádio Brasil Atual. Vamos para a nossa última entrevista, porque eu quero voltar a falar sobre os protestos antirracistas que acontecem nos Estados Unidos. Mais de 10 mil pessoas já foram detidas nas manifestações que acontecem em todo o país. E essas prisões aconteceram por desacato, desobediência, toque de recolher, principalmente, saques e depredação. O levantamento foi feito pela agência Associated Press até a tarde de ontem, não contabiliza as ocorrências dessa última noite. Donald Trump já falou em colocar o exército nas ruas para conter os protestos que acontecem, não se colocou disposto a qualquer tipo de diálogo, e a gente vê muito disso refletido aqui no Brasil. Jair Bolsonaro também já chegou a falar sobre os manifestantes que tomam as ruas antifascismo, ele classificou como marginais, terroristas. Então, a gente vê muito de lá refletido aqui. Sobre tudo isso, eu converso agora com a Juliana Góes, que é ativista, pesquisadora antirracista, integrante da Articulação Regional Afrodescendente da América Latina e Caribe. Oi, Juliana, tudo bom? Prazer te receber. Oi, Thalita, bom dia. Boa tarde aqui já. Deixa eu te falar, Juliana, conta pra gente um pouquinho sobre como você tem percebido, de fato, os protestos aí nos Estados Unidos, você que mora aí nos Estados Unidos. Quero que você fale um pouquinho sobre esse posicionamento nesse momento de Donald Trump frente a esses protestos, como a gente vê esse reflexo aqui no Brasil com a figura de Jair Bolsonaro, parece que tomando as mesmas atitudes em relação a protestos de rua, né, Juliana? Sim, e é importante lembrar, Thalita, que o Bolsonaro e o Trump, eles já têm articulações antigas. Desde o começo do governo Bolsonaro, ele tem buscado maior parceria com os Estados Unidos e também tentado trazer para o Brasil modelos de segurança americana, né? Então, o que está acontecendo agora tem um histórico. Mas, para falar um pouco sobre o Trump, a resposta do Trump aos protestos, né? Você comentou bem de que tem acontecido várias prisões. Essas prisões, elas têm dois contextos. O Trump ele já tinha considerado, desde antes dos protestos, o Black Lives Matter como um grupo doméstico terrorista, que eles consideram, na verdade, grupos de identidade negra extrema. E ele tem usado isso historicamente por alguns anos para criminalizar os movimentos negros. E agora, mais recente, ele tem considerado a Antifa também um grupo doméstico terrorista, os grupos antifascistas. Esse discurso ele tem usado para convocar a Guarda Nacional para atuar no enfrentamento aos protestos. Como que isso funciona? Ele tem criticado governadores que não têm agido de forma repressiva e trazido o próprio exército contra os manifestantes. Existem diversas manifestações contra isso, inclusive governadores que são contra isso, porque a Guarda Nacional ela é treinada para uso de força letal. Ela é treinada para repressão letal. É treinada para guerra. Ela não é treinada para lidar com manifestantes. Ela não é treinada para negociar ou para diminuir conflito. Ela é treinada para atacar e para matar, né? Então, usando o discurso de que as pessoas que estão protestando por vidas negras são terroristas, são grupos extremos, ele tem justificado mais violência, mais prisões e mais repressão. No Brasil, você pediu para fazer a conexão com o Bolsonaro, né? A gente já teve, um pouco antes do Bolsonaro, o exército sendo convocado contra os manifestantes brasileiros, que foi no governo Temer, né? Depois de 30 anos de ditadura, quando se teve a marcha para Brasília, o governo Temer acionou o exército contra os manifestantes em Brasília. O discurso de que ele está fazendo agora, de que são marginais, que estão nas ruas, de que são ladrões, ele
serve para fazer o mesmo tipo de criminalização dos movimentos sociais, que é o que ele faz desde a campanha dele, né, dizendo que determinados movimentos são grupos terroristas. Então, e esse discurso ele serve o quê? Não só para mobilizar a polícia, que já atua. Eu fiquei sabendo daqui dos Estados Unidos que já em São Paulo e Rio de Janeiro tiveram confrontos violentos com a polícia, certo? Mas também para convocar forças para pensar a forma de protesto. Em vez de garantir liberdade de expressão e liberdade de manifestação, para colocar esses grupos como grupos criminosos que devem ser inibidos, eliminados, presos, encarcerados e como tem acontecido em alguns lugares, e mortos, né? Já tem índices de mortos a partir do confronto com a polícia. Você trouxe uma informação interessante na conversa que a gente teve mais cedo sobre o que o movimento coloca nesse momento em relação à polícia. Porque você disse assim, a reforma da polícia nos Estados Unidos já foi pedida e não deu certo. Então, nesse momento, o que se pede é que se retire financiamento ou, de fato, acabe com a polícia. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. O que eles chamam aqui, os protestantes chamam de defund the police, que é a mesma coisa que tirar o financiamento, e a mesma coisa de que acabar com a polícia, ela é um histórico, né? A gente teve os protestos contra a morte policial, contra a brutalidade policial nos Estados Unidos não são novos. Nós tivemos, se eu não me engano, em 2015, foi quando tivemos protestos em Ferguson contra a morte do Michael Brown. E nos Estados Unidos, a cada 28 horas, a polícia mata uma pessoa negra. No Brasil é pior. A nossa polícia é a que mais mata. Mas aqui nos Estados Unidos também se tem essa realidade. E naquele período foram feitos treinamentos de direitos humanos, se prometeram coisas como colocar câmeras na polícia para poder depois verificar se o que aconteceu o que a polícia informou foi de fato o que aconteceu. Nada disso funcionou. E nada disso funcionou porque a estrutura policial que a gente tem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ela é uma estrutura que foi criada para eliminar grupos não morais. Vou explicar, te dar um pouco mais de contexto histórico. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a polícia foi criada durante a escravidão para capturar escravos que fugiam, pessoas escravizadas, e elas têm, desde então, sido usadas para atuar em cima daqueles que são considerados desviantes. Se antes ser escravo era o que considerava desviante, hoje você tem outros cursos. Aqui nos Estados Unidos, se você é uma prostituta, você é considerado um grupo desviante, você é preso. A questão do tráfico de drogas também tem sido historicamente para reprimir determinados grupos, principalmente a população negra. Então, diante disso, aqui nos Estados Unidos já é muito claro de que não faz sentido reformar uma instituição que historicamente foi criada para prender e para matar pessoas negras. Já se tentou, não deu certo. Então, o que eles estão pedindo? Para que o investimento da polícia seja usado em outras áreas. Aqui na cidade onde eu moro, por exemplo, é uma cidade que tem uma crise de ópio, uma crise de cocaína e de outras drogas muito grande. E se você ler os relatórios da polícia da minha cidade, por exemplo, aqui eu moro em Northampton, Massachusetts, eles vão falar que o maior problema da cidade tem a ver com o vício de drogas. Aí, Thalita, eu te pergunto, quando é que você curou uma pessoa do vício de drogas colocando na prisão? Na verdade, as prisões são os lugares que se tem mais circulação de drogas. Né? A vício você não cura na bala, você não resolve as coisas na bala, é uma questão de saúde. Então, partir, por exemplo, aqui um dos demandas locais é que o financiamento que hoje está indo para a polícia, se o ópio é um dos problemas que a gente mais enfrenta, ele vá para a área de saúde. Né? Se o problema relacionado ao crime é com pobreza, que ele vai então, para que se garantir que nós temos uma população sem teto muito grande, população de rua, que ele vai garantir para que se crie abrigos, por exemplo. Repensar a forma como a gente luta contra o crime. Porque hoje, a forma como se luta, que é através da repressão policial, ela só tem produzido mais violência e mais crime. Né? Porque o que aconteceu com George Floyd é um ato criminoso, mas não é um ato criminoso de um policial que cometeu um erro. Que nem eu falei, a cada 28 horas uma pessoa negra é morta aqui pela polícia. Isso é um padrão, a violência policial é um padrão sistemático da polícia aqui.
Sem contar o encarceramento, né, Juliana? Porque Brasil e Estados Unidos, inclusive, são os países com maior número de encarcerados no mundo. Então, isso, é repressão, morte, encarceramento, né? Eu queria aproveitar a sua participação para uma última pergunta. A gente segue até as 4h10, então temos poucos minutos, mas eu queria que você falasse sobre isso. Existe um questionamento nesse momento em relação ao levante popular nos Estados Unidos não acontecer aqui no Brasil. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre condições desses dois países. Claro, primeiro, várias pessoas têm me feito essa pergunta recentemente, né? E o que eu falo para elas é, olha, gente, nós temos uma história de luta passada e recente do movimento negro brasileiro que não pode ser ignorada. Quando tivemos a morte do João Pedro, por exemplo, a criança de 14 anos que foi morta dentro de casa pela polícia no Rio de Janeiro, mais de 800 organizações no Brasil, junto com a Coalizão Negra por Direitos, fizeram manifestações sobre isso. Então, assim, isso foi antes dos protestos aqui nos Estados Unidos. Então, assim, a diferença é que no Brasil a gente não tem conseguido, enquanto população negra, enquanto movimento negro, ter o nível nacional de visibilidade que nem ocorre aqui nos Estados Unidos. Não significa que não existe ação ou que o negro brasileiro é pacífico, né? E aí, por que isso acontece? Algumas pessoas têm discutido, isso é uma questão de colorismo, alguma coisa do tipo. Colorismo existe nos dois países. Na verdade, estudos mais recentes mostram de que nos Estados Unidos a diferença entre negros de pele clara e negros de pele escura em termos de acesso à educação e riqueza é muito maior do que no Brasil. Só que no Brasil, que eu tenho chamado de racismo pigmentocrático, ele estruturou a nossa nação. A nossa nação é criada com base na ideia de que as peles claras são mais importantes e o aceite ou a presença de alguns poucos negros de pele clara em determinados espaços seria um exemplo de que o Brasil, embora valorize as pessoas brancas, não seja racista, o que a gente tem chamado mito da democracia racial. Então, no Brasil, a gente enfrenta um desafio particular que é lidar com o mito fundacional do nosso país. Não tem como a gente discutir raça no Brasil se a gente não falar, olha, gente, o nosso país foi criado e funciona até hoje com base na opressão negra, né? E para você ter uma ideia, essa crueldade, esse racismo cruel e que de certa forma é velado, né? Porque a gente não tem legislações discriminatórias como se teve na separação aqui nos Estados Unidos, ele tem sido importado para os Estados Unidos, de tão sofisticado que o racismo brasileiro é. Aqui hoje, se você for discutir sobre riqueza, você vai ver que durante a segregação, durante o Jim Crow, que era o momento de leis das segregações, a população negra tinha mais patrimônio material aqui nos Estados Unidos do que depois da segregação. A população negra empobreceu. E ela empobreceu com base no que eles chamam aqui de colorblind racism, ou racismo da pessoa que não vê cor, que são uma série de legislações e práticas que, embora elas não discriminem abertamente, elas impactam negativamente na população negra. Então, eles só falam que a gente tem entrado num período de uma estrutura racista para uma estrutura racista mais sofisticada. Essa estrutura racista mais sofisticada existe no Brasil desde a nossa fundação, né? Principalmente da nossa independência e da abolição da nossa independência. Até 1988, o governo brasileiro, durante a ditadura militar, divulgava internacionalmente que no Brasil não tinha racismo e que sequer tinha negros, porque todo mundo era mestiço. Então, assim, a gente tem que colocar essas coisas no frame, né, da qual elas pertencem. Existem diferentes desafios para cada país, apesar de terem similaridades, e também existem estratégias diferentes de lidar com esses desafios. Juliana, esclarecimentos excelentes que você traz para a gente, questionamentos, pontuações. Eu agradeço demais a entrevista aqui hoje, viu? Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço, Thalita. Muito obrigada. Beijo para você, Juliana. Até uma próxima. Pessoal, quero me despedir de todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Internautas, telespectadores, ouvintes, beijo grande para todo mundo e até amanhã às 3 horas da tarde. Tchau, tchau.